como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que você é o meu convidado especial. Clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 307, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. Nós temos um outro canal de informação com você que está em casa, pela internet também, através do nosso WhatsApp, 0 operadora 11 9 5893 5075. O programa Visão Trabalhista em Debate também está disponível na internet. É isso mesmo. Em qualquer lugar do Brasil e do mundo, você acompanha o nosso programa. Acesse o nosso portal www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade e além de ter a oportunidade de acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade a você, trabalhador e trabalhadora que nos prestigia muito. Participem! O tema do programa de hoje são os aposentados. Fator previdenciário, conquistas e desafios dos aposentados estão entre os assuntos de hoje. Recebe aqui em nossos estúdios o diretor do Sindicato Nacional dos Aposentados e Idosos do Brasil, Joaquim Antônio. Joaquim, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Eduardo. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui novamente. Já estive outras vezes para responder aquilo que vocês me perguntarem. Tá certo, obrigado por atender nosso convite. Okay. Joaquim, vamos iniciar aí essa questão, essa pauta, esse nosso bate-papo de hoje, falando da importância do sindicato ter um departamento só para atender os aposentados. Que exclusividade é essa? Por que dessa importância? A importância do departamento de aposentados do sindicato é a seguinte: existem vários sindicatos no Brasil, mas somente o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco abriu essa porta aos aposentados, que infelizmente não tem onde correr e precisa de uma voz para defendê-los. Então a gente está lá para encaminhá-los ao Sindinap, quer dizer, o Sindicato Nacional do Aposentado, onde ele vai se filiar e fazer o que tiver de fazer. Se precisar de advogados, lá tem advogados, médicos, tudo. E a gente está para defender tudo que for contra a aposentado, a gente está lá para fazer o meio-campo e defendê-los. Agora, evidentemente, Joaquim, você acabou citando exemplos, né, de que o aposentado ele tem uma assistência, ele acaba tendo aí um atendimento, porque é evidente, se tem esse departamento é porque é necessário que o aposentado, o idoso, tenha esse feedback, tenha esse atendimento aí. E essa estrutura que o Sindinap oferece, de fato, atende o aposentado na sua integralidade? Atende. O problema maior aí está em ele acreditar, o aposentado acreditar nesse sindicato. Mesmo na ativa, nos sindicatos da ativa, é difícil todo trabalhador acreditar 100% no sindicato. Então, muitas pessoas se omitem e não ficam sócios, o que é um grande erro, porque quanto mais sócios tiver cada sindicato, maior força esse sindicato tem, consequentemente, certo? Por exemplo, nós do Sindicato Nacional poderemos ser o maior sindicato do mundo, né? Com 27 milhões de aposentados, se todos fossem sócios, imagine a força que a gente teria. Teria como mudar presidente, fazer impeachment, levar propostas importantes para nós. Ou seja, uma representação forte. Uma representação fortíssima, certo? E não é porque o povo não acredita, o aposentado em si não acordou para essa situação. O senhor falou em 27 milhões hoje no Brasil. O sindicato aproximadamente tem quantos aí associados? 230 mil. É nada. Praticamente nada. Mas mesmo assim a gente tem conseguido muitas conquistas
lá no Congresso, porque é o lugar onde a gente vai atuar mais fortemente, no Congresso e nas câmaras. Joaquim, quem pode fazer parte do sindicato? Todo aposentado, né? Todo pensionista, né? E além disso, pensionista e quem recebe pensão por invalidez, por tudo isso, daí pode ficar sócio do Sindicato Nacional. E aparentemente não é só a representação, tem também o dia a dia, tem o lazer, tem um monte de coisa no sindicato que os aposentados são agraciados. É só procurar saber. Tem desconto em um monte de coisas. O Sindicato Nacional é realmente uma força viva para o aposentado. Basta ele acreditar. Verdade. Isso serve para você que está em casa nos assistindo, você que acompanha pela internet. Acredite, o sindicato é uma representação que pode te dar e com certeza te dá garantias, né? Conquistas. Então, é uma representação importante, que muitas vezes você não faz ideia desta importância, mas que, de fato, você tem que acreditar, você tem que abraçar a causa. E, como o próprio Joaquim citou, quanto maior número de pessoas estiverem aliados a um objetivo, a um objetivo único, que é os direitos dos trabalhadores, as conquistas elas irão aparecer, né? Elas irão surgir. Então, basta você acreditar. Associe-se, vá até o sindicato, procure o departamento dos aposentados, e eu tenho certeza que lá você vai ter mais informação e terá uma orientação melhor para que você saiba da importância que o sindicato é na sua vida. Eu queria que você falasse para nós, Joaquim, e falar para essas pessoas que estão em dúvida, pessoas que ainda não conhecem assim, essa importância que é o sindicato na vida das pessoas, que conquistas que a categoria alcançou até aqui. Já conquistou várias coisas. Por exemplo, nós, anos atrás, nós recebíamos o aumento somente em maio de todo ano, não é mesmo? A partir eu não lembro mais o tempo certo, mas já faz uns 4 anos, nós passamos a receber no primeiro dia do ano o aumento, certo? Então, nós ganhamos aí quase 5 meses de aumento de salário para a gente, né? Isso é importante. Isso é super importante. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você explicar no próximo bloco, Joaquim, porque já é um ganho, é a prova de que o sindicato realmente trabalha em prol dos aposentados. Eu vou pedir para o Joaquim explanar essa sua resposta no próximo bloco, por isso que eu peço para você não mudar de canal, não saia da internet, continue conosco. Nós vamos para um breve intervalo, em 30 segundos eu estou de volta. Fique conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que você é o meu convidado especial. Clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Recebo hoje aqui em nossos estúdios o diretor nacional do Sindicato dos Aposentados Idosos do Brasil, Joaquim Antônio. Okay. Joaquim, o senhor falava no primeiro bloco, no finalzinho do primeiro bloco, sobre as conquistas do sindicato. Eu deixei para esse segundo bloco para que o nosso telespectador que nos acompanha de fato perceba a importância. Conte para nós essas conquistas. Bem, com relação ao salário mínimo, né, ou o salário do aposentado, há anos atrás era dado todo ano no mês de maio esse aumento. A partir de uma intervenção da gente muito forte e também de um deputado que era o nosso representante, chamado Cláudio Magrão, certo? Certo. E que nós conseguimos que viesse para os aumentos ser concedidos no primeiro dia do ano, a partir do primeiro dia do ano. Então, foi um ganho muito grande, por exemplo, você recebia em maio, ficava 4 meses defasado, não é mesmo? Agora você começou o ano girando, já recebendo
o mesmo valor que as outras categorias recebem. Certo. Tá? E tem mais coisa para ser feito em cima disso daí. Mas isso é só uma das coisas. Outro ganho principal referente a dinheiro é o 13º, que nós passamos a receber metade no mês de setembro. Esse ano ultrapassou, não foi setembro, vai ser outubro, né? Referente a setembro. Isso vai ser porque nós novamente intervimos no governo com muita força, porque na realidade a presidente ia encerrar, não ia ter esse ano. Primeiramente ela deixou passar ela não queria, aceitou ter e deixou que seria em 3 vezes o pagamento, certo? Nós voltamos a conversar e aí ficou decidido que seria só em 2 vezes mesmo. Uma em outubro, no salário de outubro, né, referente até a setembro, e a outra parte no final do ano, certo? Como é normalmente. Isso é um ganho muito grande, embora as pessoas tenham que aprender a usar esse ganho, certo? É verdade. Não é jogar fora esse dinheiro, tem que gastar parcimoniosamente para que não tenha... Não falta lá na frente. Não falte lá na frente, certo? Certo. Isso daí são pouquíssimas coisas, mas tem muito mais coisas. E é insignificante o que a pessoa paga. Na realidade, é a coisa mais justa que existe nesse país, é isso daí. É apenas 0,5% que a pessoa paga para ser sócio do Sindicato Nacional. E tem muitos ganhos. Esses 5% é para todo mundo. Então, é muito justo. Por exemplo, quem ganha 800 pau e ficou sócio, ele vai pagar R$4 por mês. Gente. É insignificante, não é mesmo? Quem ganha R$5.000 vai pagar bem mais. Claro. Então, é proporcional. É proporcional. R$5.000 seria R$50 por mês. Aliás, R$25. 25 reais. Então, mas é o mais justo que existe. Aonde que no Brasil a pessoa mais rica paga o mesmo imposto que o pobre. Em todo produto que ele for comprar. Que não tem nenhuma coisa que você vai comprar que não esteja impostos embutidos. Verdade. E todos iguais. Então são conquistas que o sindicato acaba promovendo, exato. Dando, e vai fortalecendo mais ainda a categoria. Isso, e é uma coisa irrisória, na realidade é irrisória mesmo. Tem muitas coisas, tem advogados, tem colônias de férias em todo o Brasil. Colônias de férias em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Assistência jurídica. Assistência jurídica, assistência médica, tem convênios médicos, né, que você pode entrar. Isso é outra coisa que a gente gostaria de falar, convênio médico. Convênio médico é um absurdo para o aposentado. Não existe um convênio médico, por mais vagabundo que seja, que não custe, a partir de 59 anos de idade, todo ele é acima de R$800 mil. É verdade, isso é verdade. Certo? Minha mãe mesmo tem... E quanto ao jovem, ele vai pagar o quê? 250, certo? A defasagem aí é muito grande. E o aumento de salário do aposentado não é essas coisas. Ou seja, o aumento do convênio médico é bem altamente acelerado, e o crescimento do salário, ou seja, o aumento do salário também o cara continua pagando lá absurdamente mais do que às vezes que ele ganha, e é uma discrepância aí, né? Você ganha pouco para ter você ganha para não... Se você quiser ter um convênio médico, você não consegue pagar. Não consegue. Se você quiser ter convênio médico, você tem que continuar trabalhando. Isso é um absurdo. Você tem 70, 80 anos aí trabalhando para poder sobreviver. Você acabou falando de conquistas, que foi a pergunta, foi as conquistas do sindicato. E eu percebi que você falou das conquistas, mas logo já entrou nas dificuldades. E na dificuldade. Ou seja, ofuscou até as conquistas que o sindicato tem e promove para os seus associados, mas indiretamente o Joaquim acabou falando das dificuldades que o sindicato, como todo sindicato, enfrenta. Já entrando nessa questão, aprofundando um pouco mais, que tipo de dificuldade o sindicato enfrenta nessa luta? Essa luta é muito desigual, né? Na realidade, nós somos pobres coitados hoje porque temos muito poucos sócios. Porque bastaria ter metade dos aposentados associados para a gente ter uma força enorme.
certo? E tudo que a gente gritar acontecer. Do jeito que está é difícil, você tem que ir à luta mesmo, você tem que pegar o pessoal, ir para Brasília, ficar em cima dos deputados, que deputado é tudo medroso, né? Na hora que aperta mesmo, eles acabam indo do nosso lado. Mas é muito difícil a nossa luta. Por exemplo, todo mundo que trabalha 50 anos está pensando, por exemplo, eu vou aposentar, vou viver minha vida tranquila, vou comprar uma casa de campo aí, vou embora para o campo. Mas não tem como fazer isso. Esse seria o ideal. Seria o ideal. Mas né, na prática não funciona. Na prática não funciona. Por quê? Porque você tem que continuar trabalhando para poder cuidar da tua família, porque indiretamente a gente continua sendo o arrimo da família toda. Seria até a minha próxima pergunta, antes de encerrar esse segundo bloco. Os aposentados hoje, Joaquim, eles são responsáveis pelo sustento e manutenção da família, né? Ou seja, você acabou citando aí. Mas, assim, é uma tendência por conta da atual situação que o país enfrenta economicamente, porque você citou, né? Ele aposenta, continua trabalhando para manter a família, né? Ou seja, ele às vezes continua criando o filho e o neto. É uma realidade? É uma realidade. Por enquanto é uma realidade. Poderá melhorar no futuro. O dia que o país der condições a todo mundo ter seu emprego, isso vai ser eliminado. Mas no momento não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha família. Eu tenho 70 anos, continuo trabalhando, tá? Tenho 2 filhos que estão há mais de meio ano parados. E como é que esses filhos iam continuar comendo? O Estado não vai adotar meus filhos. Quem tem que adotar meus filhos é eu mesmo. Então eu tenho que pagar as despesas dos meus filhos e não abandoná-los de jeito nenhum. Não deixar cair na rua da amargura. Por causa dessa questão, eu vou continuar trabalhando até quando der para trabalhar. No dia que não der mais, paciência. Complicado, né? Trabalha a vida toda, paga os seus impostos direitinho, ajuda o Brasil, o país crescer, no momento único, deveria estar descansando, curtindo a vida, curtindo os netos. Não, a pessoa tem que voltar ao mercado de trabalho, às vezes por condições subhumanas, muitas vezes, né, desleais, e volta a trabalhar para ter uma complementação de renda para continuar a sustentar a família. É o nosso país, Brasil, infelizmente. Vamos ficar de olho. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas ao nosso convidado, Joaquim Antônio. Ele que é diretor do Sindicato Nacional dos Aposentados Idosos do Brasil. Voltamos já. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador que está em casa nos assistindo, nos acompanhando, dando a sua imensa contribuição para essa audiência. Obrigado desde já. Participe, você é meu convidado especial. Clique no nosso e-mail e participe. visãoemdebate@ig.com.br. Recebendo hoje em nossos estúdios o diretor do Sindicato Nacional dos Aposentados Idosos do Brasil, Joaquim Antônio. Joaquim, qual a análise que o senhor faz em relação às tratativas do governo para com os aposentados? Está se rondando aí a questão a volta da CPMF. Isso é um problema para os aposentados. Realmente é complicado esse negócio da CPMF. Então, o governo está jogando nas costas do aposentado. A justificativa desse CPMF é para pagar a aposentadoria dos aposentados que não tem, que o INSS está deficitário. E é uma grande mentira isso daí, não tem nada a ver. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Eles querem jogar porque é uma coisa ruim, né? Então alguém tem que pagar o pato. Quem vai pagar o pato? O aposentado. Então joga-se nas costas do aposentado, essa desgraça ali, aí, todo mundo vai pagar e para cobrir o salário do aposentado. Em vez das pessoas apoiarem o aposentado e gritar que isso é uma mentira, vão acabar denegrindo o aposentado. O aposentado está causando mal a todo mundo, porque nós, cidadãos, estamos pagando um salário para dar salário para eles, né? Um desconto
nos nossos cheques que a gente emitir, né, todo aquele dinheiro que a gente gastar, por causa que vamos pagar o aposentado. Eu duvido, se o sindicato dos aposentados tivesse 20 milhões, não teria esse tipo de problema. Com certeza não teria. E a gente está lutando ainda, não está aprovado ainda esse... apesar que acredito que vai ser aprovado, mas a gente está em Brasília lutando para que não seja aprovada essa PMF. Vamos acompanhar. Há anos, Joaquim, trabalhadores e aposentados de todo o Brasil protestam contra o fator previdenciário. A Fórmula 8595, em primeira mão, aqui já informado por você mesmo, não foi vetada. O que isso significa para quem está prestes a aposentar? Significa que ele vai voltar ao famigerado fator previdenciário. Ou seja, vai continuar tendo pelo menos 40% a menos, dependendo da idade, de salários menores na aposentadoria dele, desse contribuinte que quer se aposentar, que tem as condições mínimas. Ou seja, que ele tenha 53 anos de idade e 35 anos trabalhado, ele pode se aposentar. Só que cai no fator previdenciário, onde ele vai ganhar 40% a menos do que teria direito. E no 85-95, apesar que não é uma boa fórmula também, porque não é fácil você conseguir somar o 85 para mulher e o 95 para homem. Certo. Ou seja, a pessoa tem que trabalhar 45 anos, ter 50 anos de idade, 45 anos trabalhado, e não é possível, né? Não começou com 5 anos de idade, certo? Com certeza. Então, ele vai ter que somar a idade dele, 60 anos. Será que 60 anos dá 35 anos trabalhado? E eu vou além, viu, Joaquim? Será que o país proporciona estrutura para ter essa exigência que está sendo cobrada? Será? Será que tem estrutura para isso? Será que a pessoa chegando nessa idade vai ter saúde para desfrutar ainda da vida? Então... Fica essa pergunta, né? Então, na realidade, 50% das pessoas acaba tendo uma seguridade aí de 2, 3 anos só. Porque vai aposentar aí com 65 anos, 70 anos, e vai o quê? Viver mais 1, 2 anos? É o tempo que ela vai receber de aposentadoria. Não dá. Hoje, qual é a maior preocupação dos aposentados? Nos diz aí, dos aposentados brasileiros, Joaquim. A nossa preocupação é principalmente em convênios médicos, todas essas coisas que o aposentado tem que pagar a mais. Você tem ideia, todo remédio do aposentado é muito mais caro. Isso é verdade. Do que para a pessoa comum. Todo convênio médico, a partir dos 59 anos de idade, ele é 4 vezes ou 5 vezes mais caro do que a pessoa comum, ou o jovem, né? Um jovem paga aí R$200 de aposentadoria, de convênio médico, enquanto que um idoso paga acima de 1.000. Sem dúvida. Né? Por cabeça, não é familiar, não. Enquanto que a pessoa tem a sua família e tem idade abaixo de 59 anos, ela paga aí 400, 500 pau, tem um convênio familiar. Enquanto que o idoso, ele paga 1.000 e cacetado só um. A esposa, por exemplo, ele vai pagar 2.000 e cacetado. Não tem aposentadoria que cobre isso, então ele tem que cair na malha pública. E a malha pública é uma tristeza. Agora, vou fazer uma pergunta meio complicada, meio triste, mas que é, infelizmente, a realidade que acontece no nosso país em se tratando de golpe. Os idosos são as principais vítimas, alvos de quadrilhas. Uhum. Qual é o golpe mais aplicado em idosos? Na realidade é a saidinha de banco, né? Normalmente a grande maioria não recebe em conta corrente, recebe no próprio caixa, né? E é fácil você ir no começo do mês nos bancos lá antes do horário lá de abertura do banco e tem uma fila lá de 40, 50 idosos para receber aquele ganho pequenininho dele lá, né? E daí ele saiu com o dinheiro no bolso, é perseguido e acaba sendo assaltado na maioria das vezes. Qual a solução para isso aí, terminar isso aí? Absurdo, né?
Esse absurdo poderia ser terminado realmente se todos pudessem abrir uma conta e receber esse dinheiro através da conta ao longo do mês e não diariamente. Por exemplo, ele teria um cartão que só poderia ser o uso dele, não teria chance de ser clonado, essas coisas todas, e estaria resolvido o problema. O problema é que os caras sempre inventam algum meio de clonar cartões, né? Não tem jeito. O brasileiro sempre dá um jeitinho. Então, esse é o maior perigo que existe para nós, é esse daí. Quais as expectativas para os próximos anos do sindicato? Bem, na realidade a gente pretende, como a gente tem solicitado, toda vez que eu venho aqui eu solicito que as pessoas colaborem, que se engajem nessa luta, né? Para que a gente consiga ficar forte. Enquanto a gente não for forte, não vai ter muitas condições de brigar. E a perspectiva boa aí é que as pessoas comecem a entender. Por exemplo, eu tenho um departamento aqui no sindicato, parece nada, mas a gente faz excursões, viagens, e a gente promove o bem-estar para o idoso, né? Graciosamente, não se cobra nada de ninguém. Então, é uma coisa do sindicato dos metalúrgicos de Osasco, é só dos metalúrgicos de Osasco. Como eu já falei de início, existe 300 sindicatos em Osasco, mas só o metalúrgico dá essa força para a gente. Bacana, fico contente em saber disso. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a presença do nosso convidado de hoje, Joaquim Antônio, ele que é diretor do Sindicato Nacional dos Aposentados e Idosos do Brasil, esteve conosco tratando o tema aposentados. Joaquim, muito obrigado por ter retornado ao nosso estúdio, ao nosso programa. Seja bem-vindo sempre aqui. Legal, eu gostei de participar e isso daqui para nós é um grande força a gente está recebendo de você, né? Fico grato por isso, porque a gente pode falar abertamente aqui o que pensa, nada é combinado, é tudo pergunta correta, você responde aquilo que você quer. Isso é importante, a lealdade do programa com a gente. A imparcialidade é o nosso trabalho. Isso é legal. É uma prestação de serviço a você que está em casa, que sempre nos acompanha, dando essa audiência ao nosso programa. Eu quero agradecer a sua presença em casa, por ter ficado conosco até agora. Você pode rever esse programa através do nosso site, www.sindmetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. Joaquim, queria falar mais alguma coisa? Eu quero falar. Não esqueça, aposentado, engaje-se nessa luta. É tão simples e tão barato que não vale a pena você virar as costas para você mesmo. Isso aí. Porque se você não ficar sócio, não fazer força, não se enganjar nessa luta, você sairá perdendo. Tá certo. Certo? Tá certo. Dado o recado. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.